Neste vídeo, o vídeo de número 13, vamos considerar superficialmente algumas passagens bíblicas que estariam indicando na profecia bíblica o contexto de um cenário de uma guerra, entre outras calamidades, que vão antecipar o aparecimento do anticristo e, consequentemente, possibilitar como oportunidade ideal para que ele venha a ascender como um possível salvador da pátria, um cenário ideal para o seu aparecimento. Enfim, mas antes de considerar a passagem bíblica, que para mim é um roteiro, ainda que superficial, mas significativo, a respeito do conflito que vai se desencadear e que terão dois países como protagonistas e que no conflito direto entre esses dois países acabará arrastando outros grupos, outras nações, e assim possibilitar o cenário de horror que vai, como eu já tenho dito, favorecer o aparecimento do anticristo. Mas antes de considerar esse texto, vamos recordar o que disse Jesus em Mateus 24, no seu sermão profético, que é reconhecido como o texto de base, se não o texto áureo na Bíblia a respeito das pistas que são dadas ou pontuadas como ponto de partida para o fim dos tempos. Mateus 24, onde Jesus diz a partir do verso 6: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Notemos uma coisa muito interessante no verso 6. Jesus fala de rumores a respeito de guerras que acabam se tornando verdade. Mas guerras essas, no plural, parte de uma escalada, que levará as pessoas a acreditar que é o fim. Inclusive, aqueles que talvez tenham expectativa a respeito do fim dos tempos, do fim do mundo, em especial os cristãos, ele chama atenção, mas não é o fim. Estaria Jesus com isso querendo dizer que pessoas seriam de propósito enganadas, seduzidas por meio de um estratagema, de uma enganação, de que, olha, é o fim, é agora. Quando na verdade Jesus diz, não é o fim. Uma guerra que vai dar a impressão de que é o fim do mundo. E por que ele fala isso? Por se tratar apenas de uma guerra? Note o que ele vai dizer, reforçando aqui, né, na leitura, no verso 7, quando ele fala que nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Seria uma coincidência esses terremotos estarem ocorrendo no contexto dessas guerras? Ou será porque nessas guerras do futuro os seres humanos já teriam potencial de provocar terremotos, seja por armas, tecnologia com esse potencial, ou devido ao poder de impacto de suas futuras bombas, como bombas atômicas, em determinadas regiões, seja de propósito, de conhecimento prévio, de que poderia ocasionar um terremoto e desestabilizar o inimigo, ou um efeito colateral do uso dessas bombas. Seja como for,
Isso num caldeirão de sintomas preocupantes, que a guerra por si já seria, com a fome e mais terremotos, seria um caldeirão de elementos que levaria o mundo a ficar realmente tão horrorizado, porque não se trata só da guerra. Algo mais está acontecendo. Há um diferencial no meio dessa guerra, o que justificaria Jesus querer nos alertar para as pessoas acabarem recaindo no pavor e no deslize de acreditar que é o fim. Mas Jesus procura passar segurança. Não é o fim. Se serve de consolo. É apenas o princípio das dores. Agora, vamos considerar esse mesmo relato de Jesus em Lucas 21, que também é o paralelo, o contexto dessa mesma declaração que ele faz no seu sermão profético. Lucas 21, a partir do verso 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, que não é mencionado em Mateus 24, revoluções, distúrbios sociais, protestos, anarquia, revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. E ele está dizendo, então se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos. Aqui ele acrescenta, não são terremotos de pequeno porte, mas grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares. Note, grandes terremotos, grandes abalos sísmicos no contexto de uma guerra, seja porque é Deus dando o seu toque no meio desse contexto para levar as pessoas a ter um estalar de dedo e concluir. Essas são as guerras das quais Jesus falou em Mateus 24, porque podemos deduzir isso, porque é uma guerra que conta com grandes terremotos. É Deus ali intervindo no processo para nos despertar e dizer, as guerras que irão caracterizar o princípio das dores. Ou é porque esses grandes terremotos são consequência, como já disse, do uso de armas até então desconhecidas, ou do efeito colateral de determinadas armas de grande poder de impacto, como armas atômicas, como já disse, caindo, atingindo certos lugares de propósito ou acidentalmente. Seja como for, temos aí um caldeirão que poderá possibilitar as pessoas entrarem num estado de histeria, a ponto de justificar o que Jesus fala aqui, revoluções, distúrbios sociais, anarquia, protestos. Ou seja, o drama não é só externo. Se você está aqui, um país que está distante do cenário do conflito, mas que está desencadeando um efeito colateral, como por exemplo na Guerra do Vietnã, em que os americanos, ao tomar conhecimento do que estava acontecendo lá, de que era uma guerra perdida e que com o governo pedindo, solicitando mais contingente para enviar mais tropas, quando o conhecimento veio devido à mídia, que tornou possível saber que aquela guerra era uma guerra perdida. Então uma série de protestos de grande peso tomaram proporção dos Estados Unidos e, com a pressão sobre o governo, o obrigou a se retirar do conflito. Seria algo semelhante que vai caracterizar esse momento em que pessoas estarão entrando, protestando por entender que o governo está mentindo no seu discurso de calma, gente, calma, aqui a coisa está sob controle. E as pessoas, não, mas não é isso que estamos sabendo. Principalmente hoje, né? Quando temos meios alternativos, como a internet. Enfim, seja como for, o conflito se generaliza, não apenas com guerras, mas com convulsões sociais, distúrbios de anarquias, por revoluções acontecendo nos países que não estarão diretamente envolvidos no conflito. Temos um caldeirão que vai possibilitar esse caos. Mas enfim,
Onde seria então essa guerra? Onde ela estaria ocorrendo? O epicentro? Que países estariam diretamente envolvidos? Bem, vamos considerar aqui superficialmente Daniel capítulo 11, onde eu vou já deixar aqui antecipado que creio que Daniel dá uma pista sobre isso. No capítulo 11, onde no final desse capítulo, entre os versos 40 a 45, teríamos ali a pista de quem estaria diretamente envolvido nesse conflito. 2 países como protagonistas, e que, devido ao conflito entre eles, seus possíveis aliados estariam depois envolvidos nesse conflito, se apresentando, entrando no conflito, e a coisa estaria assumindo uma proporção intensa, a ponto de tornar esse conflito uma guerra de maior proporção e assim arrastar o mundo para algo que levaria as pessoas a acreditar que é o fim. Essa é a guerra das guerras, porque agora grandes aliados, um conglomerado expressivo de países estão entrando nisso aí. Enfim, que países serão esses? É o que veremos no próximo vídeo. Até mais.